Quilombo dos Palmares. Esse conteúdo se encontra no livro de história de vocês, na página 66 e na página 67. Então, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, certo? A gente vê imagens de algumas pessoas trabalhando, né? Nós vemos também que o desembarque dos escravos, certo? Acontecia nos portos do Rio de Janeiro, Recife e Salvador, certo? Quando essas pessoas chegavam aqui no Brasil, eram levadas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e do café, certo? No plantio e, posteriormente, nas minas de ouro. Era para onde eles eram levados quando eles chegavam aqui no Brasil. Eles eram levados para trabalhar nesses tipos de coisa. Quando eles chegavam nas fazendas, eles realizavam muitas, diversas atividades, como trabalhavam como domésticos, certo? Na casa grande, trabalhava como mucamas, certo? Cozinhando, cuidando da casa, lavando roupas, certo? Outros se tornavam mães pretas ou mãe de leite. Por quê? Por que esse nome, mãe preta ou mãe de leite? Porque elas amamentavam os filhos dos seus senhores, que no caso era dos seus donos. Muito delas, quando vinham para cá, para o Brasil, elas tinham filhos, mas tinham que deixar os seus filhos para trás. Eles eram meio que separados, certo? Elas ficavam sem os seus filhos e ficavam com os seus seios, né? Os seus peitos cheios de leite. Então, o que é que os seus senhores faziam? Botava essas mulheres para amamentar os seus filhos, certo, gente? Elas amamentavam os filhos dos seus senhores, que eram os donos delas, certo? Aí vocês estão vendo os escravos sendo levados, né? Isso aí a gente chama de canga, certo? Canga é esse negócio que eles colocavam no pescoço dos escravos, né? Neles lá. E eles iam, né, para as ruas para vender as mercadorias. Eles colocavam isso para que eles não pudessem fugir. Vocês estão vendo também aí a região onde eles eram refugiados, né? Essa é uma imagem de como era o Quilombo dos Palmares. Foi o mais importante que ficou marcado. Então, existia vários quilombos, mas o que ficou marcado na história foi o Quilombo dos Palmares, certo? Foi o que ficou marcado na história. Que fica na Serra de Alagoas e de Pernambuco. Era chamado de Palmares porque o local onde ficava situado o quilombo existia várias palmeiras. Então, por isso esse nome, Quilombo dos Palmares. Palmares porque onde ficava o quilombo existia várias palmeiras. Hoje existe um porquê em memória a Zumbi dos Palmares. Hoje existe um parque. Sempre no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, esse parque recebe várias visitas, certo? É um parque que ficou em memória a Zumbi dos Palmares. Ele existe desde 2017. E fica localizado lá na Serra da Barriga, aqui em Alagoas, certo? Aqui a gente vai ver a imagem de Aqualtune, que era a avó materna de Zumbi dos Palmares, certo? Ela foi vendida, né, como escrava. Aí no livro de vocês, na página 67, vocês vão ver que aí tem falando, Alcateia, ela era líder do Quilombo dos Palmares, certo? Princesa na África e filha do rei Congo. Ela foi vendida como escrava para o Brasil, chefiou uma das povoações
que levava o seu nome. Então, ela era a avó de Zumbi. A gente também vai ver Dandara. Dandara era a esposa de Zumbi dos Palmares. Ela foi uma grande guerreira e lutou até o fim ao lado do seu esposo, que era o Zumbi dos Palmares, certo? Eles lutaram bastante, certo? Juntos, certo? Nós temos aí nessa imagem o governador de Pernambuco, Caetano de Melo. E Castro, o nome dele é Caetano de Melo e Castro. Ele contratou os bandeirantes, que no caso era Domingos Jorge Velho. Ele contratou esse bandeirante, né? O que está na imagem aqui ao lado também, para destruir o quilombo. Apesar do quilombo, né? Do quilombo ser bem escondido e bastante assim, né? As pessoas, qualquer coisa entrava em conflito, mas mesmo assim eles foram lá para destruir totalmente com o quilombo, certo? Ele foi atacado por Domingos. Zumbi tentou resistir dos seus homens, né? O Domingos, né? Foi Domingos e as pessoas, né, que trabalhavam para ele para poder destruir lá o Zumbi dos Palmares, né? Que é o quilombo. E Zumbi, né? O próprio Zumbi tentou resistir, né? A essa luta, né? Dos seus homens, né? Das pessoas, né? Que foram lá. Mas ele foi traído. Ele foi preso e morto. A sua cabeça foi cortada, presa e exposta em uma praça em Recife, certo? Eles fizeram isso para que pudesse servir de exemplo para os demais escravos. Que triste, né, gente, essa situação. Nessas imagens, vocês podem ver a luta, a resistência dos escravos contra esses malfeitores, né? As pessoas que queriam escravizar, tirar a sua liberdade deles, né? A resistência de Zumbi dos Palmares. Então, o Zumbi lutou até a sua morte para que eles pudessem ganhar, né? Porque eles queriam tomar a sua liberdade, né? E eles lutaram a todo custo. E Zumbi foi traído, preso e foi morto. E sua cabeça foi cortada e foi exposta em praça pública, em uma praça lá em Recife, e eles prenderam, né, a cabeça dele, eu acho que tipo uma caixa assim, né, botaram a cabeça dele dentro e exporam nessa praça para que os outros escravos pudessem ver e servisse de lição para eles, para que eles não fizessem a mesma coisa. Que coisa triste, né, gente? Então, a gente agora vai fazer o exercício do livro, né, a atividade. E então, a nossa aula foi essa de hoje, gente, certo? Beijos e até a nossa próxima